Olá, gente! Olá, povo do Carnaval! E hoje mais uma live babadérrima do Resenha na Sala. Hoje, live de instrutoras, preparadoras de casais de porta-bandeira e mestre-sala do Brasil. Teremos na live ela, né? A Maravigold Dani Renzo e a nossa Maravigold aqui de Porto Alegre, aqui do Sul, a Niri. Duas Maravigolds que estão fazendo um trabalho babadérrimo com casais de porta-bandeira e mestre-sala e porta-estandartes do Brasil. Esperando, né, as minhas convidadas entrarem para a gente bater esse papo e saber um pouco mais o que é uma preparadora de porta-bandeira e mestre-sala de porta-estandarte. A Dani já entrou aqui na live, já vou mandar o convite para ela. Espírito Santo, ai, adoro Vitória, eu sou muguiana aí em Vitória. Já mandei o convite, Dani. A Niri também já está na live, também já vou mandar o convite. Cadê a Niri? Convidar. Já tá as duas convidadas só esperando as gurias, as preparadoras entrarem na live. Ai, maravilhosa, sou fã dessa mulher, né? Sim! Agora é só esperar a Niri entrar. Dani, muito obrigada. Tu sabe que aqui eu e o Fininho somos teus fãs, te admiramos. E o meu sonho é ser uma preparadora de passista e tu e a Niri vão me ensinar tudo. Eu tava ajustando a câmera aqui porque tava aparecendo as minhas bagunças aqui, que eu cheguei de viagem, joguei tudo na mesa e tava organizando. Dani, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. A gente sabe que agora está correria, já que tu já está se preparando com os casais aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Uruguai, Paraguai, Argentina, sei lá o que mais. Mas deu um tempinho para, né, atender nós, que somos teus fãs do Resenha na Sala e o povo do Brasil, né? Muito obrigada, Dani. Imagina, eu que agradeço. Olha, minha amiga aí! Tudo bom, Dani? Boa noite, Jaci. Tudo certinho, meninas? Niri, também muito obrigado, Niri, por aceitar, né, participar dessa live que tá bem esperada, que para mim para nós aqui no Instagram, é a nossa primeira live, né, de preparadoras, e eu não poderia deixar de convidar as duas, para mim, as duas melhores do Brasil e do mundo, né? Niri e Dani Renzo. Vamos aceitar, né? Beijo no ombro. Niri, obrigado mais uma vez. Dani, então vamos começar. Eu gostaria que tu se apresentasse para nós. Eu sei um pouco da tua trajetória, né? Mas eu vou deixar para te falar. Eu só vou falar. Eu só sei que tu foi porta-bandeira da escola, que eu sou fã da Dona Guga, né? Já dei um spoiler. Até tu chegar a preparadora, a treinadora de casais, de porta-bandeira e mestre-sala, e também vão botar as estandartes também, né? Sim. Em primeiro lugar, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, estar nesse bate-papo entre amigas, né? Já se minha amigona aí, a gente fica longe, mas a saudade é grande. Niri, companheira, né? Da qual eu tive a honra aí de conhecer através do Léo e da Andreísa, uma das maiores aí do Rio Grande do Sul. É uma honra, imaginei desse tamanho, estar perto dessa mulher, uma honra. Ao contrário, realmente. Imagina. Realmente fui porta-bandeira, né? Eu tive até que uma carreira muito curta em relação à dança, né? Em relação ao bailado. A primeira escola que eu tive a honra de desfilar como porta-bandeira foi a Mocidade Alegre, da qual eu carrego até hoje no meu coração. E depois disso, eu desfilei como segunda porta-bandeira do Morro da Casa Verde e, após alguns anos, passei a assumir o pavilhão oficial do Morro da Casa Verde, que para quem não conhece, fica aí o convite para conhecer, que é a famosa escola da Dona Guga. Dona Guga maravilhosa. Só que eu, por problemas particulares, a minha vida estava muito agitada, estava muito corrida, eu quis estudar e também tive uma lesão muito séria nos dois joelhos, eu praticamente nem tenho menisco mais. E eram dores muito horríveis, assim. Então, eu tive que parar de dançar, acabei optando, né, numa boa, sem traumas, tá tudo bem. E eu continuei dando aula para casais, que antes eu dava aula para casais na MESP-BESP, desde 2003, na Associação dos Mestres-Salas, Porta-Bandeiras e Estandartes do Estado de São Paulo, da qual estou até
hoje. E como eu já tinha esse traquejo para dar aula para os casais, né? Alguns casais acabaram me pedindo, até mesmo a própria dona Guga, pediu para que eu não saísse da escola e que eu continuasse preparando o próximo casal. E assim eu fiquei no Morro da Casa Verde durante 11 anos. E, paralelo ao Morro, foram aparecendo as outras agremiações, as outras escolas. E aí começou com 2, de repente eram 3, de repente eram 4. E aí a coisa foi indo, o trabalho foi se expandindo. E hoje, graças a Deus, nós temos diversas escolas aqui em São Paulo. As portas foram abertas também no Carnaval do Rio de Janeiro. Tenho alguns alunos por lá também. Me apaixonei pelo Carnaval do Rio Grande do Sul. Agora, mais do que nunca, a porta de entrada foi Porto Alegre, depois Uruguaiana, o meu casal também foi para Alegrete esse ano, Cruz Alta, que é uma cidade que eu fiquei alucinada, eu fiquei apaixonada pelo carnaval de lá. E essa loucura de ter casal meu agora no Uruguai também, né? Então, a gente teve a oportunidade aí de já estar aí há 3 carnavais em Artigas. E agora também tem mais uma cidade por lá. Então, o trabalho está expandindo. A coisa está indo além do que eu imaginava. Dani Reus, essa é a minha vida. Dani Reus de São Paulo para o mundo, né, gente? Vamos aceitar, né? Dani, uma trajetória maravilhosa, linda, né? No qual, mesmo tu não podendo, não dançando mais, mas tu está usando tudo que tu sabe para preparar novos casais, né? Para a gente poder apreciar esse espetáculo que é o bailado do casal de Paulo Brando Messala. Então, assim, ó, só parabéns para ti, né, gata? Obrigada. Realmente é uma forma de eu me realizar artisticamente. Eu, desde muito novinha, desde quando eu fiz curso técnico de teatro e dança, depois eu fui fazer a faculdade de artes cênicas, e já na faculdade eu optei em fazer a licenciatura, porque o que me encanta é justamente o dar aula, né? Eu formar a pessoa, eu ensinar a linguagem da arte. Então é isso que me move, né? Isso que me moveu durante muitos anos, durante a minha adolescência, um sonho, sabe? O que você quer fazer na vida? Eu quero dar aula de arte, eu quero dar aula de teatro, eu quero dar aula de dança, eu quero dar aula de música. E então, tanto que depois eu também fui fazer pedagogia voltada à arte. Então, o que me satisfaz mesmo, onde eu mais me encontrei, realmente é dando aula, né? Preparando. E eu garanto para vocês que a emoção é muito maior, infinitamente maior do que eu sentia quando eu dançava. Quando eu vejo um casal na avenida fazendo tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós construímos durante meses, eles estão executando tudo aquilo com maestria, é uma emoção, assim, indescritível. Imagino. E agora vamos para ela, né, a Niri, que também, eu vou dar só um spoiler, eu sei que foi da minha União da Tinga, né? Também porta-bandeira, né? Então, viu? Só tô dando um spoiler. Duas escolas que eu admiro, eu sou fã lá da Dona Guga do Morro da Casa Verde aqui. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho enorme, um amor pela União da Tinga. Então, Niri, eu gostaria que você se apresentasse e falasse a sua trajetória até chegar aqui no Rio Grande do Sul, que aqui para nós, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é novidade, né? A gente vê que tem uma certa resistência para aceitar ainda aqui. A gente vê isso, né? Tá progredindo. Tu é uma guerreira, tá conseguindo galgar. Aqui em Porto Alegre tu é uma guerreira, né, Niri? Bom, meu nome é Niri, né? Niri Lima, como todos me conhecem, né? Fui porta-bandeira por 13 anos. Comecei na Filhos da Candinha como segunda porta-bandeira. Depois passei para a União da Tinga como segunda. Fui promovida a primeira na mesma escola. Depois tive acadêmicos da Orgia, acadêmicos de Gravataí, fidalgos aristocratas, Estado Maior da Restinga, Unidos da Vila Mapa. E encerrei em 2008 na Fidalgos. Tive que parar também por função de saúde, comecei a ter problemas de pressão alta. Depois
O médico fez aquele pedido assim, ou tu continua dançando e morre, ou continua vivendo e para de dançar. E foi o que eu fiz, eu parei de dançar. Mas eu sempre tive muita vontade sempre de ensinar aquilo que eu não aprendi. Tive grandes mestres, tive o Zé Cartola, tive Marcelinho, que para mim foi o meu melhor mestre, meu melhor professor que eu tive, né? O Alexandre, Paula Verônica, a Isabel, a Michele, foram ótimas professoras para mim. E eu sempre quis ensinar aquilo que eu achava que eu precisava. Porque eu adoro dançar, adorava dançar. Tá? Então, ensinando um pouco, com um, com o outro, ajudando alguns afiliados, né, no meio do carnaval. E aí, em 2011, a Fabiana Almeida foi promovida a primeira porta-bandeira de Bambas da Orgia. Sempre fui amiga, a amiga de carregar as coisas, estar sempre junto com a Fábio, quando ela era segunda, a gente, né, sempre... A gente ia para algum lugar, ia sempre juntas, fui ajudando. Né? A Michele também, na época, também pediu muito que eu ajudasse, porque, afinal de contas, era o início da FAB como primeira porta-bandeira. Fui ajudando, fui indo, ajudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ajudava nos ensaios. E isso já são 14 anos com a FAB. Depois... Só que também, assim como foi com a Dani, eu também fui... Algumas pessoas iam me pedindo, Niri, me ajuda aqui, ajuda ali, ajuda a auxiliar o casal, coisa e tal. Nisso fui ajudando a Jana Rodrigues e o Vinícius Vila. Depois a Andrei e o Leonardo, a Daiane Chuca. E fui indo. Hoje trabalho com 3 escolas, Bambas da Orgia, União da Tinga e Realeza, e trabalho como instrutora do Garbo Bailar da Hélida, lá do Samara Restinga. Que legal! Olha, eu não sabia só do Garbo Bailar, eu estou sabendo agora, não sabia que tu também estava lá no Garbo Bailar. Na verdade, o Garbo, eu vou ajudar mais, inicialmente iria ajudar mais próximo do carnaval, com os casais para a parte da avenida. Só que as gurias conseguiram conquistar a minha filha, né? Eu tenho uma filha sobrinha, que tem 16 anos, que conseguiram conquistar ela para aprender. Eu nunca fiz questão, né, de que ela fosse para isso, né? Mas conseguiram conquistar e ela... Então, tá indo às aulas do Garbo, então estou indo mais seguidamente agora dando aula com a Hélida no Garbo. Que legal. Gurias, mais uma vez, obrigada. Então, vamos começar as perguntas, né? Como eu falei, aqui no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente tem mais dificuldade para... Eu não sei se eu vou dizer a palavra certa, né, gurias? Para aceitarem ter uma preparadora, a gente vê essa resistência ainda aqui no Porto Alegre. E como é que foi aí para ti em São Paulo, Dani? Eu vejo que em São Paulo a resistência não é tanto, eu vejo que tem até bastante. Porque eu fui para o ensaio técnico, tudo que a escola que eu fui naquele dia eu vi a Dani. No ensaio aquele... Dani, aí só me deu um beijo, aí eu vou lá para outra. Todas as escolas tava a Dani ali, com os casais dela. Aí em São Paulo eu não vejo tanto, né, Dani? Foi corrido, né? Aquele dia, inclusive, eu só dei um oi sem correr. Não, a gente aqui não tem tanta resistência, né? Assim, porque isso já vem de muitos anos, né? Na verdade, aí, um dos pioneiros em relação a essa questão da preparação técnica de casais foi o mestre Gabi lá atrás, que colaborava com alguns casais, mas quem realmente estruturou, né, uma forma de se trabalhar é o mestre Dinei, que é o presidente da nossa Mestre BESP, né, do qual eu aprendi muito, eu sou cria dele, do mestre Gabi, enfim. Então, isso começou com ele lá atrás, depois veio a própria Ana Reis, né, uma das maiores portas-bandeiras que nós temos aqui em São Paulo,
E eu cheguei depois de tudo isso, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande aqui, à medida que o nosso carnaval foi crescendo, à medida que o jogo foi se tornando cada vez mais sério e que começou-se a haver a profissionalização, então se percebeu uma necessidade de ter um terceiro olhar, né? Porque uma coisa é o casal dançar ali sozinho, ensaiar, achar que tá tudo bem, sem ter uma terceira pessoa para justamente ajudá-los e ampará-los tecnicamente falando. Não só para apontar os erros, mas também para levantar aquilo que eles têm de melhor. Então, aqui, pelo menos, são pouquíssimos os casais que trabalham sozinhos, acho que deve ser coisa de uns 3 ou 4 só, pensando nas 33 escolas da Liga. Então, são muito poucos que realmente não tem ninguém que conseguem se ajustar sozinhos, né? Então, a gente tem essa necessidade de melhorar, de aprender, de buscar outras formas. Então, para a gente, isso acabou sendo um processo natural, né? Eu já cheguei até a loucura de ter 15 escolas da Liga aqui. Cheguei já a ter 15 escolas. Nesse último carnaval, né, eu e a minha equipe, nós trabalhamos para 13 escolas. E agora, para 2024, nós estamos com 10. Porque o meu corpo também está pedindo isso, né? A gente também precisa melhorar a qualidade do trabalho. Só que aí também, em compensação, nós diminuímos o número de escolas e essas escolas aumentaram o nosso trabalho, pedindo para que a gente contribuísse com todos os casais do quadro, né? Para quem não sabe, aqui em São Paulo a gente tem um quadro de casais. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o mirim, enfim. Então, e aí as escolas acabaram pedindo para a gente, então agora quase que na grande maioria a gente trabalha com o quadro como um todo. Então, o nosso trabalho acabou só aumentando, graças a Deus. A gente não tem horário na agenda, de domingo a domingo, a gente não tem folga. Depois desse último carnaval aí, eu tive 3 dias de folga. 3 dias de folga. Foi quando eu cheguei daí do Rio Grande do Sul. Eu tive 3 dias apenas, tive 27, 28 e 29 de março, depois eu não tive mais. Foi direto. Mas, enfim, a gente, na verdade, faz o que ama, trabalha com o que gosta, né? Então, acaba sendo uma atividade prazerosa e que, profissionalmente falando, a gente acaba sendo remunerado, né? Tem muita gente querida até... eu vou quebrar o protocolo. Eu vi o Matheus Zumba aqui na live, o Matheus Zumba tá aí. É isso que eu ia falar. O Matheus trabalha comigo, o Matheus é meu braço direito, braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. O Matheus é um preparador físico da nossa equipe, mas o Matheus também atua como o meu assistente, ele também ajuda na preparação desses casais na parte técnica, parte de andamento, parte de pista, enfim, o Matheus é meu parceiro, assim como tem outras pessoas aqui que eu também vi entrando na live aí rapidinho. Tem o Paulo Marcondes de Guaratinguetá, incrível, da minha escola lá de Guará. Vi Diogo Jesus, meu parceiraço do Rio, né? Ele também me escuta, ele me aguenta muito. Beijão pra ele. Vi Edgar aqui também passeando, meu lindo mestre-sala da Unis de Vila Maria. Agora entrou Diego Mota, meu maravilhoso mestre-sala, meu mestre-sala maravilhoso. Falo que é meu mesmo, porque eu sou seu. Ai, chega, não vou falar mais. Dani, como botou aqui o Luciano, haja Rivotril, né? Haja atenção também, uma atenção enorme também. Pensa bem quantos casais só em São Paulo, fora os que tem aqui, os que tem no Rio, né? O Uruguai. É uma adrenalina absurda. Eu não vou mentir pra vocês, assim. Dia de apuração, gente, vocês não sabem o que é isso. Não queiram me ver no dia da apuração, porque é uma coisa que eu fico... Nossa, é muita responsabilidade, né? Nós temos aí um quesito na mão, 10% de um carnaval, né? E a dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira tem nome e sobrenome, né? É ele e ela responsáveis aí por justamente defender essa nota. Mas eles não trabalham sozinhos, eles trabalham conosco, com a sua equipe. Então as escolas depositam uma grande confiança
Eu, graças a Deus, assim, todas, sem exceção, todas as escolas que eu trabalhei até hoje, eu entrei e saí pela porta da frente, saí porque quis, graças a Deus não fui mandada embora de nenhuma, não tenho briga com nenhuma, graças a Deus muito bem recebida. Então, a gente tem uma confiança muito grande e eu também não tenho nenhuma escola que bate no meu ombro e fala, ó, quero ver a nota, hein, ó, não, assim, é sempre de uma maneira muito positiva. Claro, tem um peso, a gente trabalha com agremiações muito grandiosas, que só de você estar na concentração, o coração já parece que vai sair pela boca, mas a gente faz o nosso trabalho da melhor maneira possível, nós damos o melhor, sempre pensando na nota máxima e ela tem que vir de qualquer jeito. Miri, o que tu acha que nós aqui, eu digo nós aqui do Rio Grande do Sul, nós temos mais essa restrição de não ter? De não ter. Eu acho que assim. Nós só temos 3 escolas. De vez em quando tem os casais, como eu fui jurado, tem os casais que mandam para nós pra gente ver a coreografia da avenida. Mas no caso eu sou jurada. Eu olho com o meu olhar de jurado, né? Sim. Você já tem um olhar mais técnico. Agora eu não sou mais jurada, agora eu sou apresentadora de live. Não, mas eu acho que assim, antes não se tinha, nunca se teve essa preocupação de ter um outro olhar para o casal, porque os presidentes ainda acham que é só colocar alguém ali que tem um talento, né? E que vai defender a nota, vai botar uma boa roupa quando o casal se coloca, porque muitas vezes os presidentes não colocam, né? E pronto, deixam a Deus dará. Eu acho que de estar hoje trabalhando com casais, é muito pouca gente que faz isso, porque a nossa geração, a minha geração, muitos ainda dançam. Então, não tem ainda aquela coisa assim de estar junto, de ter uma outra pessoa junto, sabe? A nova geração, sim, a nova geração já está começando a ter isso, a ter essa preocupação de ter uma outra pessoa, de ter um outro olhar. E principalmente essa pessoa que está olhando tem que ter a noção de não proteger. E sim tem que trabalhar, tem que dar duro, tem que se puxar, querendo ou não, porque afinal de contas é o casal e é a pessoa também. O nome não é somente o casal que está ali, é o casal mais o preparador que tá carregando a nota. E muitos presidentes não têm a mínima noção. A mínima noção. Eu sei que muitos, assim, em Bambas da Orgia, foi uma resistência grande. Então, no primeiro ano com a Fábio, eu não pude passar, porque achava, é a amiguinha da Fábio que vai passar ali do lado dela. E ter as pessoas entenderem e verem dentro de Bambas da Orgia que não era isso que eu fazia, que eu não era somente a amiga da Fábio, sim, uma pessoa que estava ali para preparar o casal, para que na hora da apuração tivesse as 2, 3, 4 notas 10, foi complicado. Foi complicado. Hoje, assim, com Bambas eu não tenho mais problemas. Algumas pessoas brigam, rançam, às vezes sapateiam porque eu tô ali, porque eu digo que vai ser daquela forma a coreografia, o tempo que passou o tempo demais, coisa e tal, vai ficar, porque eu não vou mexer. Gostou, não gostou, paciência. União da Tinga aceitou numa boa. A Realeza, um dos motivos de eu ir para lá não foi justamente para não ter mais este problema de coordenação e de tempo de desfile, coisa e tal. Então, aos poucos está se indo. Agora tem que ter outras pessoas, não pode ser somente a Nira, eu não posso virar a Dani que nem tu aí com 200 escolas. Até porque senão a minha mãe me mata. Mas outras pessoas também comigo, mas tá tudo certo. Mas outras pessoas também têm que começar a se
especializar e ver, pensar no quesito mestre-sala e porta-bandeira com um olhar diferente. Pensar em outras formas, adaptar a dança, adaptar aquilo que se dança em alguma coisa, se adaptar para o quesito mestre-sala e porta-bandeira. Verdade. Gurias, a Fábio botou um comentário aqui. A Fábio, porta-bandeira dos Bambas da Orgia, né? Falta interesse. Falta interesse em ter um olhar de correção, de inserção, de constituição da dança e do que precisa ser aperfeiçoado. Dança não é só pôr uma bela roupa, tem muito mais na dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Verdade, né? Inclusive, eu vou falar uma coisa, talvez a mãe até me critique, mas eu vou falar a verdade. A Fábio e o Robson é um casal que eles estão ganhando os 10 no talento, né? Porque, diga-se de passagem, com todo respeito, né, Fábio? Te amo, tu e o Robson. Mas as roupas de vocês, tem casais que tá vindo mais. Realmente, vocês são um dos melhores casais de Porto Alegre. Vocês estão ganhando os 2 anos seguidos 10 no talento de vocês. Porque se dependesse da roupa, não dava 10, né? Então, tem vezes que não. Então, a Nisa Fábio falou, porque não é só a roupa. Porque eles vêm no talento deles. A Fábio e o Robson estão vindo no talento. Que a roupa deles, perto dos outros casais, né? De outros casais que estão vindo bem mais luxuosos, não estão conseguindo 10, enquanto a Fábio e o Robson estão vindo com uma roupa mais inferior à dos outros casais, e os 2 anos seguidos estão tirando 10, né? E a dedicação. É um casal, os 2 casais que eu trabalhei até no último carnaval, eles têm uma dedicação muito grande pelo que fazem. Não é somente tá ali por posição, por pose, eu sou fulano de tal, eu sou a Beltrana de tal. Não, é dedicação, sabe? É passar 2, 3 horas ensaiando no meio da madrugada, cada um tem o seu trabalho e estão lá ensaiando, às vezes olhando para minha cara, que não é muito simpática, mas outras vezes a gente, depois que termina, a gente tenta dar uma relaxada, mas estão sempre ali se dedicando, se puxando. Às vezes termina o ensaio 2, 3 horas da manhã, você ainda vai lá onde está sendo feita a fantasia para se experimentar, fazer toda uma prova, coisa e tal. Dedicação. A coisa que mais se precisa é dedicação. É a seriedade, né, Miri? A roupa, na verdade, aqui também, e nas outras cidades que eu trabalho, claro que a escola quer mostrar o seu melhor, quer oferecer a melhor fantasia possível, mas a gente entende também que por condições financeiras, infelizmente, algumas agremiações não conseguem oferecer a roupa que o casal realmente merece, né? A indumentária que realmente aquele casal merece, por todo o seu esforço e por toda a sua dedicação. Mas a gente acaba trabalhando de uma maneira mais pesada dentro da dança, porque o que importa é o talento e o que importa é a técnica. Exatamente. Né? Infelizmente, aí também tem uma outra situação que, infelizmente, algumas poucas escolas, prefiro eu acreditar assim, algumas poucas escolas acham que realmente não é necessário se investir tanto no casal, né? E, infelizmente, eu já tive casos de casais que ensaiaram muito, que se dedicaram muito, né? E aí, porque um zíper que estourou na concentração, ou porque um saiote que arqueou, enfim, acabou não trazendo a nota, ou estava extremamente pesada, e aí o casal que ensaiou o ano todo, literalmente falando, acabou não trazendo a nota por conta que essa roupa não era funcional e acabou atrapalhando. Exatamente. Às vezes, aqui a gente tem se traz muitas essas roupas do Rio e de São Paulo. Chega aqui, às vezes na véspera, às vezes no dia do desfile, não tem como se adaptar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Estado Maior da Restinga, com a Daiane e o Chuca, a fantasia da Daiane tinha quase 50 quilos. Sabe? E isso que a gente ainda fez toda uma mudança ainda para diminuir o peso, porque era muito mais pesada. Chegou no dia do desfile, a Daiane mal conseguia passar na avenida. Tudo, mas se arrastando.
Mas porque... É triste isso, né, Miri, pra gente, na hora que a gente vê Aí isso, é muito triste. Todo um trabalho, né? Eu fiz todo um trabalho de 35, 45 dias que eu fiz o trabalho com eles, se diminuiu extremamente, por quê? Porque a fantasia era um peso que, por mais que a gente tivesse diminuído, não dava. Não tinha como ela rodar como ela deveria rodar, não tinha como ela se apresentar da forma que tinha que se apresentar, porque era muito enorme. E aí, foi feito antes? Não. Eles receberam a fantasia uma semana antes. Não tinha como. Nossa, e bom, ainda que eles receberam uma semana antes, porque eu já tive casos de casal que recebeu a fantasia no hotel no dia do desfile. Eu nem tive a oportunidade de ensaiar com essa roupa. Inclusive, até falando nesse tema, tem 2 mestres-salas aqui também, que são da minha equipe, que trabalham comigo. O Diego Mota acabou de falar aqui que perdeu um 10º, porque a jurada viu um furo na calça dele. Um furo. A calça estava descosturada um tantinho assim, ó, sem brincadeira. E a jurada viu e tirou um 10º. Pensa, né? Você, de repente, perdeu um 10º por causa de um furo na calça. Ou então tem o outro aqui, também o outro Diego, que também é mestre-sala. Ele sabe o quanto que eu sofro, e o quanto que eu brigo, e o quanto que, para mim, é muito sofrido ver um casal que se dedica tanto quanto ele, né? E a porta-bandeira dele. E, de repente, está com uma roupa pesada e chega na hora com uma roupa muito volumosa e muito pesada, e a gente, infelizmente, acaba não tendo a performance que a gente gostaria, mas no caso deles, eles tiram uma força que eu não sei da onde vem, e graças a Deus, eles superam as adversidades e tiram nota máxima, né? Não é fácil, não é muito fácil. Essa questão da indumentária, assim, a maioria dos ateliês não gostam de mim, não. Eles não gostam. Por que, Dani? Tu faz bafão, Dani? Tu faz bafão, Dani? É porque eu sou chata mesmo, assim, eu quero ver, eu quero saber, eu quero ver dançando, sabe? Eu preciso dormir. Tem canal que eu nem durmo pensando nisso. É muito, muito complicado. A Dani faz bafão nos ateliês. Ô, gurias, e me diz uma outra coisa. Eu sou super de boa, nem brigo tanto, assim, mas é que eu falo, não dá, é muito triste você, o que a Niri falou, é muito triste você ensaiar vários dias, e aí, de repente, na prova final, a porta-bandeira te olha e faz assim, ó, e aí a lágrima escorre, nossa, aquilo... E pra gente que dançou, a gente que já passou por isso, é pior ainda. Porque tu te coloca na situação daquela pessoa. Se é uma pessoa que nunca dançou, tá, beleza, vê, se emociona, coisa e tal. Mas a gente que já passou por isso, que sabe toda a função que é uma avenida, tu vê que aconteceu uma coisa dessa, tá louco. É complicado. Aqui então o Diego colocou a história do broche que a Dani avisou. Eles tinham uns broches na roupa e no costeiro, enfim, que eram losangos e tinha uma ponta. E eu falei disso, acho que umas 500 vezes. Eu falei, isso vai enroscar na franja do pavilhão. Isso vai enroscar na franja do pavilhão. O que aconteceu na hora? Enroscou na franja do pavilhão. A Débora, a Débora, querida Débora da Mangueira, maravilhosa. Ela tá falando aqui, imagina só as brabas. Mais ou menos, amiga. Olha, eu acho que a Jaci uma vez já viu no ensaio técnico que a minha cara não é nem um pouquinho agradável. Eu vou ser bem sincera, a Dani é mais simpática no ensaio técnico. A Niri não, a Niri dá medo. A Dani tem uma cara mais amigável. Pelo menos esse ano eu achei mais amigável ali quando ela passou por mim. A Niri dá medo, não dá nem pra chegar perto. Mas é técnica, boba. Eu fico assim, eu fico xingando, eu falo cada palavrão. Aqui, ó. Solto cada palavrão, tu nem imagina. Ô, gurias, e como é que vocês veem a evolução do bailado do casal de mestre-sala ao longo dos anos? Antigamente, né? Quando eu saía, né? Eu nunca fui porta-bandeira, né? Mas eu acompanhei, né? Naquela época tinha Zoca, vamos falar os daqui, né? Zoca. O que mais que tinha? Fiapo, o bailado era livre.
hoje não, né? Hoje já tá mais... Como é que vocês veem essa evolução e por que temos que ter essa evolução? Eu acredito que o carnaval evoluiu como um todo, né? Hoje há uma indústria carnavalesca, né? Se nós formos pensar, pelo menos se a gente for pensar economicamente falando, para a cidade de São Paulo, para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o carnaval é uma das coisas que mais movem a economia do estado, né? Da própria cidade. Então, esses espetáculos cresceram. Então, a gente tem que pensar na magnitude, no tamanho do espetáculo, né? Então, a linguagem mudou não só para Mestre-Sala e Porta-Bandeira, mas mudou como um todo, né? Nos quesitos dos módulos visuais, no próprio quesito, se a gente for pensar musicalmente falando, nos quesitos musicais, e no quesito, nos quesitos da dança também mudaram, né? A gente vê comissões de frente fazendo mini espetáculos, enfim. E eu acredito que essa evolução chegou também na arte de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, né? A técnica se aprimorou pensando na qualidade do espetáculo e pensando também na competitividade. Então, aquele casal que se prepara mais, que tem a sua técnica mais aguçada, que tem um maior aprimoramento, é aquele que vai trazer resultado. Exatamente. Então, pensando nisso, cada casal acabou trazendo uma fórmula, trazendo um jeito de se dançar, que se a gente for ver vídeos de antigamente é completamente diferente, né? E se a gente for pensar nessa competição também, a forma de se julgar mudou. Então, hoje a forma de se julgar também pede para que a gente tenha um maior cuidado. Que hoje uma escola pode descer, pode cair por um décimo. E esse um décimo pode ser de Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Então, eu acredito que a técnica se aprimorou e, sendo assim, né, pelo menos é a realidade que eu vivo nos estados que eu trabalho, dessa maneira a gente pode observar que a preparação desses casais também mudou, né? Chegou um momento que a dança para mim só não bastava. Chegou um momento que eu tive que buscar treinamento na área emocional. Depois o emocional só não me bastava. Eu fui buscar o treinamento na área esportiva. Porque a mentalidade dos meus casais é uma mentalidade de atleta, né? Então, a partir do momento em que eu trabalho esse mindset de uma maneira diferente, a dança muda. Automaticamente acaba mudando. Eu acho que é um aprimoramento. Eu acho que é uma evolução e nós temos que aceitá-la, né? Quem quer continuar jogando precisa aceitar essa evolução, precisa aceitar uma equipe de preparação que vai trabalhar ao longo do ano. Sim, eu tenho casais meus que estão trabalhando desde abril, sim. Depende da forma como cada um encara o seu papel e encara a sua seriedade, né? Outros já sabem uma maneira de se trabalhar, já é mais entrosado, então a gente pode trabalhar em julho, em agosto, mas mais do que isso não dá para eu trabalhar. Mais para frente, impossível, né? Então, cada um sabe a sua responsabilidade. Um carnaval hoje vale milhões. Eu tenho desfiles aqui de 3, 4 milhões. É muito sério, né? Um investimento para se jogar fora. Então, a gente tem que pensar assim, na forma como vai se preparar e a dança vai evoluir. E eu acredito que daqui a um tempo as técnicas vão mudar. Eu acho que pensando em linguagem corporal, pensando na nossa cultura corporal, que inclusive tem uma fera que acabou de entrar aqui, que eu estou até emocionada, que é a professora Mariana Monteiro, que ela é uma sumidade quando se fala em danças populares, quando se fala na cultura corporal. Ela é fantástica na área acadêmica, entrou aqui na live. Com o passar dos anos, o corpo das pessoas na sociedade vai mudando. Então isso acaba se refletindo também na nossa arte. É a minha visão. Toma. Não falam bem as preparadoras, né? Também ser preparada para falar bem também, né? Não, e eu acho, e nós aqui em Porto Alegre, eu acho que uma das coisas que fez a gente ter esse aprimoramento maior foi quando veio os jurados do Rio de Janeiro. Porque começou a se ter uma preocupação que no Rio se tem uma apresentação total para os jurados, que antigamente nós não tínhamos. A minha geração chegava na frente do jurado, apresentava a bandeira, dava um passinho para cá, um passinho para lá,
pronto, deu, encerrou, tchau. Beijo na amiga. Agora não. Quando veio os jurados do Rio de Janeiro, se tem uma preparação melhor, se tem uma entrada, uma apresentação com todos os movimentos, uma saída, isso foi se evoluindo. Não é procurar ver o que os casais do Rio de Janeiro fazem. Tem muitas escolas que fazem, tem alguns casais que fazem, mas pelo menos o que eu procuro fazer com os casais que eu trabalho é faz os mesmos movimentos, se faz, né, entradas, saídas, bonitinhos e tudo, mas ou em cima do samba, ou em cima do que eles vêm vestindo, sei lá, e se adaptar como que é o nosso carnaval. Não é somente como que é o Rio de Janeiro, como que é São Paulo. Se usa, mas se coloca principalmente o que é o carnaval de Porto Alegre. Não é somente lá é lindo, é maravilhoso, mas a gente também tem aqui. Verdade. Até porque também, né, o nosso, a gente tem que fazer a apresentação para o jurado, né, Niri? Já em São Sim. Paulo, eles têm que vir dançando a avenida toda, né, Dani? Sim. O que a Niri acabou de falar é muito importante, né? A gente tem um cuidado quando nós vamos trabalhar em outras cidades, é pensar qual é a realidade daquele carnaval, é a primeira coisa que eu penso, qual é a característica daquele carnaval, eu tenho que respeitar a cultura daquele local, né? Eu tenho que pensar também na característica dos outros casais, tenho que pensar no que aquele meu casal local faz, né? A gente também tem que pensar que cada localidade tem a sua especificidade. Não adianta eu pensar que um casal meu aqui de São Paulo vai dançar como um casal do Rio. Né? Isso é fato. Isso é fato. Cada um tem o seu jeito. Mas em si tem a dança do Mestre Sala e Porta-Bandeira na sua essência, tem fundamentalmente falando o seu papel, que é igual. Mas a gente tem que respeitar a especificidade de cada um. Aqui em São Paulo, pelo menos por enquanto, né, porque a gente está passando por um processo de mudanças no regulamento, né? Por enquanto, o casal ainda ele é julgado o tempo todo durante a pista e à frente da cabine de jurados, que agora a gente vai ter um módulo também, à frente do módulo se executam os movimentos obrigatórios, né? E ali se monta uma sequência para se mostrar esses movimentos obrigatórios. Então é uma garantia de que eles vão ser vistos ali na frente deste módulo. Então eles são julgados assim. Agora no Rio, aí no Sul, nas outras localidades, a escola, né, tem essa condição do casal se apresentar somente para aquele módulo durante a passagem do samba. O que de uma maneira criativa, eu gosto mais, eu confesso, assim, o bichinho me picou, viu, Nívia? Assim, acho que o primeiro casal daí do Sul que eu trabalhei, que foi a Cíntia e o Léo, o bichinho me picou, que eu gostei dessa ideia de preparar alguma coisa para o módulo, né? A gente tem uma condição melhor, porque aqui em São Paulo a gente tem que fazer isso de um modo progressivo, então a gente não consegue explorar exatamente a mensagem que o samba está dizendo, enfim. Mas eu também gosto dessa ideia daqui, de que o casal tem que ser julgado a avenida toda assim. Isso é uma briga minha, não sei nem se isso vai continuar, enfim, isso, a gente está num processo de mudança do regulamento, já teve um texto final, mas até a hora que tiver o impresso ali, eu vou esperar a mudança, porque eu acho que a gente tem que pensar em quem pagou para ver o espetáculo, nas pessoas que estão nas arquibancadas assistindo, que não tem condições de arrumar um lugar para ver ali bem em cima ali do módulo, enfim. Então, eu prezo por isso, pelo respeito ao público presente. Então, e fora que eu acho que também é muito difícil o casal, de repente, do nada, ligar o botãozinho e começar a dançar na frente do módulo, sabe? Então eu gosto de construir um caminho, eu gosto de pensar num desenho de pista, enfim, em vir trabalhando progressivamente.
Ô, Niri, pegando o gancho da Dani, na tua época nós tínhamos jurado de percurso, que a gente chamava de jurado de percurso, né? Exato. Tu acha que a gente deveria voltar com o jurado de percurso, já que agora a gente não tem, só temos no módulo? Porque na tua época o casal tinha que vir bailando toda a avenida, né? Haja fôlego. Eu acho que seria importante, sabe? Eu acho que seria muito importante. Que como a Dani falou, a gente precisa... a pessoa que está na arquibancada, muitas vezes não vê. Vai ali, só vai ver ali a apresentação da bandeira, né? O casal apresentando a bandeira, né? Tira beijinho, coisa e tal. Pronto. Muitos dos casais, eu vou dizer até assim, agora eu até não posso estar até falando errado, porque ultimamente eu tenho visto muito pouco os desfiles mesmo, tá? Mas quando eu ia mais antes, os casais só dançavam só nos camarotes. Entrava no camarote, era como a Dani dizia assim, ó, liga o botãozinho, por quê? Porque estavam ali, os jurados estavam ali, o jurado estava lá em cima, podia enxergar tudo, então dançava lindo, divino, maravilhoso, na área dos camarotes. Terminou os camarotes, vai devagarinho, beijinho, né? Apresenta a bandeira, beijinho, descansar, porque já cansou. Eu acho que ter os jurados de percurso seria maravilhoso. Ia mostrar realmente quem é e quem não é. Que eu acho que isso é muito importante para ti, né, Dani? Oh. Com certeza. Mas entra também um pouco no comprometimento, né? Que até eu acabei de ver um comentário. A Fábio botou aqui, ó. Acho que não é questão de jurados, mas sim de consciência e amor a quem nos torna as artistas, que é o público. Eles sim merecem nos apreciar. Isso, concordo. É a questão do comprometimento, né? Que nem, por exemplo, no Rio tem um mestre-sala que eu já trabalho há um tempo, que a gente trabalha junto e tem uma afinidade muito grande, que é o Thiaguinho Mendonça, que hoje está na ilha e é o segundo da Viradouro também. E o Thiago tem uma preocupação muito grande do que ele vai apresentar antes do módulo. Isso é muito interessante, sabe? Ele não quer simplesmente só vir andando, entende? Então a gente começa a perceber que é uma maneira. Claro, cada casal tem sua estratégia, eu não estou julgando aqui, pelo amor de Deus. Não estou julgando, cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu limite de corpo. E cada um também sabe aquilo que está mais acostumado e como garantir melhor a sua nota. Mas eu não me conformo com casais que simplesmente vêm literalmente andando. Literalmente. Ou então, no máximo, balançando só a fantasia. Assim. Eu fico indignada. Eu vi algumas coisas assim. Já estava acostumada de ver isso no Rio. E aí, quando eu fui para o Sul, eu fiquei boba. Sabe? Casais que tem um volume de dança enorme, tem um potencial gigantesco. E aí, por um longo percurso, não se dançou. Então, aquelas pessoas não viram essas pessoas dançando. Entende? E às vezes o público quer ver aquele casal, porque conhece por nome. Então fala, quero ver fulana, quero ver ciclano dançar. Ai, não vem jantando. Vai, revoltada. Ô, Dani, como é que foi esse ano que o sexta e sábado foi chuva que Deus mandava, né? Foi assim, olha, eu tava a fim de ir embora, só não fui embora porque eu paguei aqueles 500 e pouco pra ficar naquelas cadeiras. Porque eu não parava disso, não. Eu e o Fininho olhamos bem assim, vamos embora. Ai, mas gastou 500 e pouco pra ficar nessas cadeiras aqui, que eu gosto de ficar meio na frente, né? Vamos ficar, né? Daí, gente, a de Porto Alegre não foi nem metade da chuva de São Paulo. Foi uma chuva que Deus mandava. Como é que foi? Para os casais, eu vi que teve... ali na minha frente, que eu estava perto eu digo módulo, né? Passaram dançando. Mas a gente via que teve uma certa... que era muita chuva, gente. E a chuva não é considerada, né? Assim, se tá chovendo, se tá calor, não interessa. O jurado não é complacente nesse sentido. E, infelizmente, eu tive 2 agremiações que foram prejudicadas, 2 casais que foram prejudicados por conta da chuva, né? Que, infelizmente, as meninas, quando entraram, estava chovendo e muito vento, muito vento. Para quem não sabe, a área do nosso sambódromo aqui é muito aberta, né? Então,
não tem nada para proteger, não tem nada que acabe segurando, né, o vento. Então, infelizmente, assim, eu peguei uma sequência que foi uma em seguida da outra, né, para o meu coração sair mais pela boca. Primeiro eu peguei chuva e vento na Tucuruvi e depois chuva com vento na Mancha Verde. Então, e graças assim a Deus as meninas evitaram até mesmo o pior, né? Elas foram muito guerreiras. Valesca é gigantesca e a Adriana não preciso nem falar, mas elas sofreram muito, muito. E tiveram outras meninas que sofreram mais ainda, né? Como foi o caso da Laís, do Vila Maria, que eu não estava na época com ela, mas eu vi o que aconteceu, eu vi o que aconteceu na Barroca Zona Sul com a Mona Lisa, que foi muito guerreira. Não é fácil. Desfilar com chuva e com vento realmente é muito triste. Não é fácil. Ô, Niri, e aqui nós tivemos, né, na hora do Imperadores do Samba, choveu, mas na hora que o Imperador passou, gente, desabou a água. Desabou. Eu não consegui. Olha, eu tive muita pena do casal, porque, pelo amor de Deus, não precisava daquilo tudo. Assim. Foi a hora. Foi a escola que mais pegou água, foi o casal do Imperadores. Olha, era chuva demais, assim, e a vontade que eu não vou me lembrar o nome da menina, tá? A Nath William. Ela com todo o peso, porque com certeza deve ter ficado mais pesado ainda. E ela é pequena, né, a Nath? Exato. Ela se sobressaiu muito, muito bem. Com todo aquele temporal miserável. Só de lembrar. Caiu demais. Mas aí eu me lembro do comentarista Caio, né, que foi um dos grandes nessa sala nossa, foi passista nessa sala, o Caio falou, como a Dani falou, que os jurados não pode ir pelos fatores climáticos, ele tem que ver, né, infelizmente não pode, né, senão todo mundo vai ter que tirar 10, porque caiu chuva, né, mas deu pena ali quando, né, mas eles saíram bem ainda, a Nath e o William sim, eles tiraram 2,10 e um 9,9, com toda aquela chuva, foram, parabéns até, foi um casal que sobressaiu, que, né, que foi chuva de São Paulo, eles pegaram chuva de São Paulo. Gurias, agora uma outra perguntinha. Quando não vem na casa aqui nós é 3, né, Neri? E em São Paulo é 4, nota 10. Quando não vem todas as notas 10, como é que vocês fazem depois? Né, porque o casal fica arrasado. Vocês ficam arrasadas também, porque a gente está trabalhando para tirar uma nota 10. E como é que vocês fazem pro ano que vem para não repetir aquele erro? Como é que vocês veem as justificativas? Como é que funciona? Eu vejo as justificativas, né, para ver o que realmente aconteceu, né. Primeiro, normalmente a gente xinga bastante o jurado, né. A gente xinga muito, né. Mas fora a brincadeira, a gente vê muito o que foi a justificativa, ver o que a gente pode modificar para ver aquilo, né? Porque a melhor coisa que tem erros, infelizmente às vezes acontece, né? Mas a gente procura muito ver exatamente o que se fez de errado para não repetir novamente. E se o jurado botou aquilo e sabe que não aconteceu, Niri? Olha! De vez em quando acontece, né, gente? A gente sabe que acontece isso, né? O jurado vai lá e viu uma coisa que ninguém viu, só ele viu, né? A gente, olha, até esquece, porque a gente sabe que não aconteceu, sabe? Teve um ano que a justificativa que teve para a FAB foi de que ela não girou para um lado, girou digamos, para o lado direito e não girou para o lado esquerdo. A gente fez isso 200 mil vezes. A gente viu em vídeos ela girando para os dois lados. Mas o jurado diz que está errado. Esquece, o jurado que vá para algum lugar. Teve um ano também que tiraram nota do Tiriri da Simone, porque na coreografia, gente, aquilo ali até que não era
jurado saberia que aquela era uma coreografia da Simone, não tinha como ver que não era coreografia, e tiraram nota do módulo da Simone e do Tiriri pelos embaixadores do ritmo. Aquele ano foi também crucial, né? Isso foi 2017. Não, a gente vê, claro, mas tem coisas, tem situações e situações que a gente pode realmente ter ideia se vale a pena ou não. Se vale a pena mesmo tu considerar aquilo que o jurado colocou, se é uma coisa plausível ou não. Tem situações que a gente, olha, escreveu porque só quis. Não é porque realmente aconteceu a situação. A gente acaba encontrando isso, né, Niri? É tão difícil e a gente não tem muito o que fazer. A gente se sente numa situação de uma impotência tão grande, né? Porque a nota já foi dada e a gente não tem o que fazer, né? Acho que não... Eu tenho etapas em relação a jurado, né? Primeiro tem aquele mini infarto que você tem quando fala nota tal. Aquilo parece que entra assim na alma, né? Fica retumbando aquela nota 9 alguma coisa, né? Parece que é um eco que na cabeça que não acaba mais. E no primeiro momento você fica abalado. Acho que, pelo menos eu passo por isso, assim. Na primeira fase, eu fico extremamente abalada, fico mal, fico triste, choro, fico louca, né? Fico maluca. Depois, no segundo momento, eu logo procuro o casal. Geralmente eu tô sozinha, eu não gosto de ficar em apuração com muita gente. Só esse ano que eu acompanhei, porque eu estava em outra cidade, então estava com outros casais, então, com outro casal no caso, então não estava sozinha, mas depois eu procuro esse casal que tirou essa nota, né, ruim, porque eu acho que é o meu momento da gente estar junto, de realmente um amparar o outro, um consola o outro, um momento de eu dar colo, literalmente, né? Então eu preciso dar colo para esse casal, enfim. Depois eu espero a justificativa, porque às vezes a justificativa sai rápido, às vezes a justificativa demora. E depois da justificativa eu ainda vejo o vídeo para ver se realmente isso aconteceu ou não. Eu gosto de confrontar. Então aí eu saio procurando vídeo em tudo quanto é lugar para saber se ali realmente aconteceu ou não. Infelizmente, nos últimos anos isso aconteceu sim, jurados deram nota de maneira errônea. Esse ano, particularmente, eu tive algumas notas que foram dadas de maneira errada em todas as cidades pelas quais eu passei. Tive uma sorte, assim. É o que a Niri falou. A gente sabe o que o casal faz, né? É impossível a gente falar que não fez tal coisa dentro dos obrigatórios ou tal situação, porque você tem uma coreografia, você que montou, você sabe, né? Então, infelizmente, isso aconteceu, enfim, ou então alguma coisa que fala que houve e não houve, então a gente fica revoltado, tenta recorrer, mas a nota já foi dada, não adianta, né? O máximo que pode acontecer é formalizar um pedido para que esse jurado não julgue mais. Mas até aí a escola já foi prejudicada, o casal já foi abalado, e isso é muito sério, né? As pessoas não têm a dimensão do tamanho disso, porque de repente um casal pode ser julgado pelo mundo do carnaval, né? Tal casal tirou 9,7, tal casal é ruim, que tirou 9,7. Só que, na verdade, ele tirou essa nota porque ele foi julgado de uma maneira errada, entende? Isso é muito sério. Eu penso, de repente, um casal pode não dançar mais, nenhuma escola pode querer esse casal, pode demitir, por conta de uma nota que foi dada errada, né? Porque tirou um 9,7, um 9,8. Isso é muito sério. O quesito necessário porta-bandeira é um quesito lindo, mas é o quesito mais ingrato que tem, porque são duas pessoas. Isso a gente fala muito, eu, a Hélida, a gente fala muito isso para essa nova geração que tá no Garbo Bailar. É um quesito que são duas pessoas que, infelizmente, no nosso carnaval não tem estrutura, os presidentes não dão estrutura para ter um apoio psicológico, para as pessoas saberem que, se não der a nota 10, paciência, sabe?
São coisas da vida, alguma coisa que aconteceu, coisa e tal. Mas não tem isso. E quando não tem aquela. Não é as 3 notas 10, como tem aqui como é no Carnaval de Porto Alegre, o casal sai numa tristeza, entrar no fundo do poço. Porque tu trabalhou, tu fez tudo, e aí na hora do pega pra capar, não deu certo. E aí a maioria do povo do Carnaval vai te julgar, como a Dani falou, dizendo: tu é um péssimo mestre-sala, tu é uma péssima porta-bandeira. É verdade. E nisso acaba todo o trabalho, e dependendo do psicológico, né, do casal, um deles pode parar, né? E nisso se perde um ótimo porta-bandeira mestre-sala, né? Mais uma perguntinha agora para Dani. Dani, eu agora vou puxar a sala para minha escola, né? Vai. Como é assim, né? O casal, né? O casal de irmãos, a Fabíola e o Renatinho, né? Que estavam parados. Eu sou fã, né? Vou dizer, se bem que também sou fã da Paulinha e do Pingo também, mas eu também, tudo que ele vai, eu sou fã. Como é que foi pra ti, né? Eles retornando ao carnaval novamente e eles gabaritaram, né? Que levaram meu vai de novo para um lugar que nunca deveria ter saído. Como é que foi para trabalhar o casal Renatinho, o Renatinho e a Fabíola? Inclusive, por coincidência, acabei de ver aqui um Oi Dani, né? Do Luiz Robles, o nosso diretor que teve na live com nós semana passada com a Ana. Eu assisti, que passou por aqui também. Um beijo para ele. Renato e Fabíola era um casal que, quando eu dançava, eu ia para a roda de pavilhão e eu ficava assim, emocionada e tremia e ficava, sabe, assim, aquela coisa que você fala: meu Deus do céu, por várias, não aconteceu uma vez só, aconteceu várias vezes isso. Eu estar na mesma roda de pavilhões que eles, e eu fico assim: o que eu tô fazendo aqui? Eu tô com eles, meu Deus do céu, sabe? Então, era uma emoção muito grande, né? Imagina, na época você tá com Renato e Fabíola, você tá com Adriana e Rubens, que na época era Adriana e Rubens, ou então tinha Laís e João Carlos, né? Ana Paula e Pascoal, eram casais na época que eram referências pra gente, né? Para as mais novas. E assim, de repente surgiu esse convite nesse retorno deles, né? Eu a princípio não estava acreditando, porque por mais que eu tivesse trabalhado em várias agremiações aqui em São Paulo, faltava o vai-vai. Faltava o vai-vai, né? Para todo sambista é uma honra gigantesca trabalhar para uma escola de samba como o vai-vai. E eu acabei entrando no mundo do samba por conta de uma pesquisa que eu fui fazer no vai-vai. Então, o vai-vai, ele tem um significado, assim, para mim, gigantesco. Eu tenho um respeito pelo Morro da Casa Verde, que foi onde me deu a oportunidade de ser primeira. Mocidade Alegre é a escola que me arrepia por ter sido o primeiro pavilhão que eu ostentei. E o vai-vai tem um tamanho, assim, que eu não sei descrever. E aí, como que eu trabalho, aí eu tive que ser fria, não levar para o lado da emoção, mas eu tive que ser profissional, levar para o lado da razão. Eu tive que pensar num casal que estava há alguns anos sem defender nota em São Paulo, mas eles estavam defendendo nota em outras cidades. No último carnaval, antes do Vai-Vai, eles estiveram em Santos, trazendo nota e tal. Então, digamos que preparação física eles tiveram, né, porque eles estavam ainda em atividade, só não estavam disputando nota em São Paulo. Então, o nosso grande desafio foi trazê-los para a realidade do julgamento como é hoje. É aquilo que nós falamos, a dança evoluiu muito, né? E eles saíram em 2005 do Vai-Vai, saíram justamente no ano do enredo em questão, né? Foi o último samba que eles defenderam, lá, o último enredo, enfim, e a gente teve que transpor para uma nova realidade, porque o enredo era o mesmo, o samba tinha a mesma letra, porém era um vai-vai diferente, né?
eram as mesmas pessoas, eles conheciam algumas pessoas, mas era um vai-vai diferente. E a competição extremamente diferente. Então, o desafio foi trazer uma nova roupagem para a dança desse casal, sem interferir nas características deles. Porque eles são raçudos, eles são simpaticíssimos, eles têm aquela coisa, eles respiram o vai-vai. Eles cantam qualquer samba com a alma, com o coração, com o olhar, né? E eles são muito viscerais, eles são, assim, emoção pura. Renato e Fabiola, assim, é uma coisa indescritível. Eu confesso que na concentração eu balancei, eu achei que ia me dar um treco, eu fui medir, meu batimento cardíaco estava 140 e tantos, falei, meu Deus, agora vai me dar um negócio, porque aí eu parei, olhei aquele abre-alas, que inclusive a senhora estava divina no abre-alas, quando eu olhei, eu falei, minha nossa, e agora não é mais comigo, agora é só com eles, sabe? Foi uma coisa assim que eu não sei explicar. Foi uma emoção. Não é assim, porque eu sou vai-vai, mas eles estavam lindos. E seguimos esse ano, né? Seguimos, e agora com um desafio aí maior, né? Renato e Fabiola continuaram na escola, trouxeram a nota, ganharam prêmios, graças a Deus. E agora o desafio é grupo especial, né? É uma outra história, é uma outra página na história deles. E dentro da agremiação eu tô com esse desafio aí de cuidar do quadro todo, né? Que a gente tem um segundo casal que é promissor, que é a Mirelle e o Paulo. Temos um terceiro casal que está crescendo a cada dia, maravilhoso, que é o Thiago e a Natália. Ambos estão, assim, se dedicando demais da conta. Temos um casal aí juvenil, que está pintando por aí, que é o Alex e a Rafa. Temos o Mirinzinho, que é o meu xodó, João e Ana Clara. Então, é uma escola de tradição e a gente preza por isso, assim, que a escola forme seus casais e que todos possam chegar no pavilhão oficial. Eu amei meu casal esse ano, né? Com eles a gente subiu novamente, amei. Ô, Niri, agora eu vou pra Niri. A Niri também que teve um desafio também, foi o ano passado, né, Niri? Que teve a experiência da Fábio, uma das portas-bandeiras mais experientes do Carnaval Gaúcho, mas também tivemos o jovem, que é o Robson, que também estava um bom tempo parado e ainda sofreu uma lesão, né? Para complicar, o Robson sofreu uma lesão e foi lá e gabaritaram também 2 anos seguidos, gabaritando. Como é que foi para te preparar esse casal? Com o Robson, a gente começou a ensaiar 30 dias antes do Carnaval. E aí, para mim, foi um detalhe maior, foi de que eu não conhecia o Robson. Porque de uns anos para cá, até por função de família, eu também tenho compromissos de religião, então eu não consigo estar sempre a todos os ensaios. Então, os meus ensaios mesmos é quando tem bambas, na época, né, com bambas da orgia, que eu ia aos ensaios de lá. Então, nunca tinha prestado atenção de quem era o Robson. Já tinha visto já algumas vezes, assim, quando ele estava no Embaixadores, mas nunca tinha prestado atenção. Tá? Quando eu comecei assim, vamos começar a ensaiar, o Robson quebrou, né, machucou o pé. Um mês antes do desfile foi onde a gente começou a ensaiar. Aí eu tinha toda uma ideia, mas eu também não sabia exatamente o que fazer. O tema maravilhoso, um samba que bombou. Cheguei no dia que a gente foi ensaiar, que ele começou realmente a ensaiar, eu disse, me dá uma ideia do que... Eu não sei como trabalhar contigo. Eu não te conheço. Ele montou toda a coreografia. E aí a gente foi adaptando, foi corrigindo, foi vendo aonde que dava, o que não dava. Graças a Deus, foi perfeito no final.
esse último carnaval, eu não consegui trabalhar com nenhum dos, assim, fazer coreografia de nenhum dos dois, nem com Bambas, nem com a União da TIM. Eles mesmos montaram. Mas até porque, por função também, função de família, coisa e tal, eu até tinha pensado em não trabalhar, mas aí porque para mim eles não são, eu não, como é que eu vou dizer? Eles são os meus amigos, sabe? Aqueles amigos de fé que, se precisarem de alguma coisa, eu vou estar lá sempre para ajudar. Se eles olharem com aquele... Desculpa. Se eles me olharem com aquela carinha do gatinho de botas, sabe? Me olhou com a carinha do gato, deu. Eu só não vou lamber eles porque não sabe. Conheço. Então, trabalhei, só que eu avisei para eles, eu não vou ter tanto tempo, vai ser praticamente uma, 2 vezes na semana só que eu vou poder trabalhar, porque eu tinha os outros compromissos de família. Eles fizeram a fotografia, eu fui adaptando, fui ajeitando, né, corrijo um braço, corrijo uma perna, a carinha tem que dar uma melhorada. Foi isso que foi se fazendo, e graças a Deus, os 2 casais foram novamente 10, 10, 10. E então isso te dá uma satisfação enorme. Enorme, enorme, enorme. Assim, né? Esse próximo carnaval, a minha ideia também não era trabalhar, mas também por função mesmo, muito mais, até mais agora, por função de religião. Mas aí me aparece Jana Rodrigues, Realeza. Que também estava parada também, né? Exato, que estava parada. A Jana me manda uma mensagem dizendo assim, Niri, eu estou voltando para o carnaval, acho que faz 4 anos que ela não estava na avenida, eu preciso da tua ajuda. Só a vozinha deu. Acabou. Quando eu fui ver a estreia dela, o Augusto, né, o Gugu, que é o carnavalesco, olhou assim, é tu que vai trabalhar com ela, é tu que vai trabalhar com ela. Aí ela te olha, quando ela se apresenta para mim e olha assim, começa a chorar, se deu, já não tenho mais, eu já não vou conseguir mais abandonar o carnaval. Então, com eles agora, devo começar a trabalhar já agora no mês de agosto, trabalho acirrado, Jana, Vinícius, não, desculpa, Robson e Fabiana já estão ensaiando, mas o trabalho vai ser... Ainda não foi bem definido ainda o que a gente vai fazer. E União da TIM, a coreografia já está quase montada, tá, Opa. Leonardo e Andreísa? A coreografia já está quase montada. Só não posso dizer exatamente o que, senão o gato mal me mata, né? E ainda tem Realeza, né? Agora, a Realeza a gente começa agora, em agosto também já, mas assim, iniciando o trabalho de início mesmo, assim, como é que é o casal, fazer o sincronismo do casal, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? E como as minhas 3 escolas são temas afro, para minha alegria e satisfação, né? A Realeza ainda vai ter uma participação, não vai ser somente eu que vou fazer a parte coreográfica, a Yara? O Afrosul também, a Yara e a Didi também vão trabalhar juntas. Sim. Então, aos pouquinhos a gente vai indo, mas é complicado, é bem complicado, assim, a satisfação que a gente tem é muito grande. Uma pergunta aqui da comissão Estilo Nosso, como para as duas, né, para as 2 preparadoras, como é que os casais fazem para entrar em contato com vocês, para ter instruções? Tem que falar.
Manda mensagem pra Eu gente. tenho o telefone das duas. Quem quiser, é só me chamar no PV que eu passo o telefone das duas. Só entrar em contato pelo Instagram, aí a gente vai conversando. Eu fiz assim, cultura é uma palavra chamada tempo. Eu adoraria ter 30 horas no dia. Nossa, eu já andei fazendo essa conta. 30 horas pra mim tava bacaninha, sabe? Assim, dava tempo de eu dormir melhor. Sabe? Então, eu adoraria que, principalmente a noite e a madrugada, tinha que ser um pouquinho maior. Entendeu? Concordo Mas contigo, Dani. eu só entrei em contato. Até teve uma pergunta aqui também interessante, o Jace, que acho que foi a mesma pessoa que fez, que perguntaram se a gente faz, se em algum momento o casal dança livre na avenida, né? Eu acho que isso é importante a gente também esclarecer, pelo menos da minha parte, né? Como aqui o casal ele é julgado o tempo todo e a gente tem que pensar, eu falo dentro de uma teoria que eu inventei, que eu criei na minha cabecinha, eu tenho um gráfico, né? E esse casal ele tem explosões ao longo da pista, e esses momentos de explosão são justamente os momentos que eles chegam nas cabines de jurado, que eles chegam nos módulos. Então eu preciso pensar qual é o caminho que ele vai percorrer a avenida toda para que ele consiga ter uma alta performance ao chegar na frente do jurado. Então, infelizmente, eu não consigo deixar totalmente livre. Então, o que existe, sim, é um combinado. A gente faz um desenho de pista combinado e todas as minhas criações não são feitas somente por mim. Tem algumas exceções que só eu faço mesmo, mas é sempre um trabalho entre eu e o casal, porque eu preciso saber o que o casal gosta de fazer, o que o casal se adapta melhor, o que eles querem dizer com a dança deles naquele momento. Então, eu não consigo impor um desenho só meu. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, não gosto. Não é uma acomodação minha, não. Mas eu acredito que quando eles participam do processo criativo, de uma maneira colaborativa, a dança sai muito melhor. Então, a gente tem, sim, um combinado, né, dentro de tudo que eles têm que fazer na avenida toda. Então, aqui a gente apresenta o pavilhão, em tal lugar a gente vai fazer tal coisa, em tal lugar a gente vai para arquibancada, em tal lugar é uma zona de descanso, em tal lugar é uma zona de respiro, né? Tá aí até um outro casal aqui, que não é um casal de Marcelo e Porta-Bandeira, é um casal de marido e mulher, que a Porta-Bandeira é a Gabi Mondian, dos Gaviões, até o marido dela também fez um comentário aqui. A Gabi sabe bem disso, assim, a gente faz um mapeamento. A gente faz um mapeamento de tudo que tem que ser feito. Que legal. E tu quer fazer um complemento, Neire? Eu acho que o que a Dani falou é a coisa mais certa mesmo, assim. O que aqui a gente faz o trabalho mesmo de livre, assim. A Fábio com os 3 mestres-salas que ela trabalhou nesse período todo que ela está de primeira porta-bandeira de Bambas, sempre houve essa preocupação de que não se tivesse coreografia tirando o momento dos jurados. Fora os jurados, dança livre. O ensaio de quadra é livre. Tá? É do jeito que é o nosso carnaval aqui. Tá? Na avenida, na frente dos jurados, assim, aquela coreografia que a gente que se faz em cima do samba, ou em cima do que está se vestindo, né, do que veio, o que o casal está representando, isso se representa. Fora isso, tem que se dançar livre mesmo. Eu acho que é a melhor coisa. A coisa que mais faz a gente se soltar é quando a gente não faz coreografia. Dá um prazer enorme. Pelo menos para mim, né? O prazer enorme é ver um casal dançar livremente. Me diz uma coisa. É por isso que eu gosto de usar o termo combinado, sabe? Eu acho que o coreografado mesmo na frente ali do módulo, né? Tá. Por isso que eu gosto de usar o termo combinado. A gente faz tem um desenho, tem um combinado, pensando de uma forma estratégica. Até a Gabi colocou. A Gabi, gente,
é a mini Daniela. Eu tenho medo da Gabriela daqui uns 20 anos, que essa menina vai virar. Mas ela é muito parecida comigo. É um combinado pensando de uma forma estratégica, né? Porque a gente tem, pelo menos aqui, a gente tem esse problema da avenida toda, né? Então tem que se pensar. Mas eu concordo com a Niri, sim. Eu acho que quanto mais o casal mostra a sua essência, a sua dança na sua essência, melhor vai ser esse bailado e melhor vai ser o resultado. Ô, gurias, e outra coisa, a gente viu que teve toda aquela polêmica com o casal Furacão lá no Rio de Janeiro, referente às notas, né? Vocês acham, o que vocês preferem? O que vocês acham melhor para os casais serem julgados? Ser julgado por quem já foi do quesito e se especializou, ou ser julgado por aqueles jurados que têm formação de balé clássico, de dança, disso, daquilo, mas que não tem aquela visão de escola de samba, que foi no caso, que deu para entender que no Rio de Janeiro parece que foi isso. Olha, eu acho que tem que ser a pessoa que já que já participou, que já dançou, ou pelo menos tem a noção realmente do que é o trabalho na avenida, para julgar, sabe? Porque às vezes quem tem somente a formação acadêmica não sabe exatamente o que acontece ali na passarela. Então, ao meu ver, eu acho que uma pessoa que já dançou, ou que se especializou, sabendo exatamente como é a pessoa que deve melhor julgar o casal. Eu penso que a vivência desses jurados precisa ser melhor, né? A forma como eles são treinados precisa ser mais elaborada, né? A gente está discutindo muito isso por aqui, nessa questão da mudança do regulamento, e aqui nós temos os jurados, na sua totalidade, sendo composto o quadro por pessoas que são da área acadêmica, são mestres, doutores e pós-doutores na área das artes cênicas. E assim como em qualquer outro quesito, tá? Dentro dos 9 quesitos, o trabalho aqui em São Paulo é esse. Então, eu venho dessa formação também, né? Eu vim da área acadêmica. E nós, durante a formação, nós temos, sim, uma passagem pelas danças populares brasileiras, a gente tem uma ideia assim que se trata. A dança em si de Mestre e Porta-Bandeira, ela não é tão complicada de ser compreendida, ela é de uma fácil leitura, porém, os jurados precisam vivenciá-la. Eu consigo compreendê-la melhor porque eu me tornei uma porta-bandeira. Talvez, se eu tivesse ficado só na área acadêmica, a minha visão teria sido diferente, né? Então, como eu senti na pele o que é ser uma porta-bandeira, a minha compreensão é diferente. Então, e eu vejo em algumas localidades, os jurados não são da área acadêmica, mas são de uma determinada modalidade de dança específica. Ou eles vêm somente do balé clássico, ou se vêm somente da dança contemporânea. Então, é um recorte muito específico para entrar num universo como o nosso, né, tão diverso como o nosso. No caso do casal em questão, eu sou muito suspeita, porque eu sou muito apaixonada por eles, eu acho que é uma coisa que é surreal. Já acompanhava o Matheus antes de estar com a Cíntia, quando ele estava com a Esquel. A Cíntia, desde o Porto da Pedra com o Rodrigo, eu já era apaixonada e falava isso sempre para ela. A Cíntia, ela já era uma referência para a gente aqui em São Paulo, para as minhas meninas, por exemplo, antes dela ser a Cíntia da Mangueira, né? Ela já era uma menina que já tinha trilhado o seu caminho lá atrás. E é uma dança aguerrida, é uma dança forte. Eu tive a oportunidade de conversar muito com eles aí no Sul, né? A gente entre um desfile e outro, a gente conseguiu se encontrar, então eu falava um pouquinho aqui, um pouquinho na outra cidade, um pouquinho na outra. E a gente conversou muito sobre isso. E eu acho que também faltou uma compreensão desses jurados, né?
existia um personagem ali, existia um porquê da dança ser dessa forma, era Yansan, né? Então tinha uma série de questões ali que eu acho que eles não souberam interpretar ou não souberam se colocar. E que talvez, se eles tivessem uma visão um pouco mais ampla, né, a compreensão seria diferente. E eu acho que isso também serve como um grande aprendizado para os dois. Eu tenho certeza que os dois, no próximo carnaval, vão crescer ainda mais. E, nossa, eu nem vou falar muito, porque eu choro. Eu sou fã deles também. Deus. Quem não é fã do casal, né? Quem não é todo olha, eu vejo a Cíntia dançando e me lembra muito quando eu dançava, sabe? Alguns passos assim que eu vejo ela dançando, eu lembro da minha época, sabe? Da forma como eu dançava. Então, para mim é uma emoção muito grande. Espero ainda poder é saber tocar, né, Niri? Eu acho que a dança dela sabe nos tocar, assim, o Matheus também, enfim. E acho que até de outros casais do Rio. Eu estava conversando muito sobre isso na semana passada, quando estive trabalhando lá no Rio, com alguns casais, ou até mesmo em conversas informais com os amigos, porque também é um momento que eu tenho para também ganhar um pouquinho de carinho dos amigos, porque eu tenho tempo. E a gente conversou muito sobre isso, assim, que a dança dos casais do Rio, ela é mais... como se jogasse no escuro, sabe? Eles não têm tantos pudores, eles não têm tantas amarras, então eles se jogam, eles te provocam, eles te convidam, né? Eles mexem muito mais com as emoções. A gente aqui é um pouco mais preso, no sentido mais protocolar, a gente é muito preocupado, né? Então, eu acho que artisticamente falando, tem vários casais do Rio que me tocam e que me provocam emoções e sensações. E eu acho que todo casal de mestre sala e porta-bandeira deveria ir por esse caminho. Sabe, você está carregando o símbolo máximo da sua entidade ali. Teve gente que morreu por aquela escola, teve gente que brigou, teve gente que nasceu, amores nasceram dentro dessas escolas. Então eu acho que você tem que, no mínimo, transmitir uma mensagem diferenciada para quem está te assistindo, sabe? Eu penso muito nisso. Ai, gurias, a live estava maravilhosa, ficamos 1h30, passamos até no momento, porque foi uma live babadérrima, maravilhosa. Que pena que o tempo é curto no Instagram, daqui a pouco então vamos terminar antes que o Instagram corte, que tem minuto, tem tempo aqui no Instagram, né? Quero agradecer mais uma vez, Dani, muito obrigada, uma simpatia, sempre que a gente se vê, sempre com esse coração enorme, até o Fininho, nem conheceu o Fininho lá em Cruz Alta, todo fantasiado. Tô andando no carnaval de Cruz Alta, sabe quando você faz isso? Aí ele fez, oi, Dani, eu falei, o que você tá fazendo aqui, meu filho? A Dani, uma simpatia, a Niri, que eu conheço há vários anos, empunhou o pavilhão da minha amada União da Tinha, né, Niri? Então, assim, verdade. Tudo que tu precisar aqui do Resenha na Sala pra gente conseguir aqui, né, pra mudar um pouco a nossa mentalidade, o Resenha na Sala está disposto a te ajudar aqui bastante, porque eu acho que isso é bom para o nosso carnaval, isso é bom para os nossos casais de porta na sala. Não é... Eu fui num workshop com um rapaz do Rio de Janeiro, com o Júnior Lima, tudo que a gente aprende é pro bem. Eu posso não gostar de ti, mas tu tá me ensinando, então eu tenho que te respeitar. Então eu acho que isso é importante. Então, assim, gente, quem quiser, temos Dani em São Paulo, e no Brasil, e no mundo, e temos Niri aqui no Rio Grande do Sul. Só entrar em contato com as gurias pelo Instagram, pelo Facebook, pode chamar no Resenha na Sala, pode chamar que a gente também tem o telefone. Quero deixar um recadinho, gurias? Eu vou começar porque eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Niri, respeito demais o seu trabalho. Obrigada. Demais. Foi um prazer enorme ter te conhecido lá atrás, assim, com o Léo e a Andreísa, e é muito bom saber que até mesmo tem uma outra pessoa que pensa como eu, assim, que acredita nas mesmas coisas que eu. A gente pensa muito parecido, né, Niri? Os meninos falavam, a Niri falou, a Niri pega o pé, a Niri... Isso é muito legal, é bacana saber que tem alguém que defende a nossa arte. E eu deixei para o final para falar justamente de Léo e Andreísa, que são
meus xodós aí, né, de Porto Alegre, e também estiveram aqui na live, deixar um beijão para eles. E dizer que, dona Andreísa, vou falar aqui na frente de todo mundo, seu Leonardo, estamos esperando uma data, eu só estou esperando uma data e um e-mail com a minha passagem, porque eu vou para Porto Alegre e a gente vai fazer aí um workshop. Tô vendo aí, acho que eu não vou sozinha, não sei, tô vendo uma situação aí, vamos ver. Tô esperando e realmente a gente vai em breve estar junto. E para quem quiser conversar, para quem quiser bater papo, para quem quiser discutir a dança, infelizmente eu não posso estar em todas as cidades, então eu acabo fazendo os treinamentos pelo celular. Mas quem quiser conversar um pouquinho, eu tô aqui no Instagram, Daniela.Renzo. Obrigada, Jéssica. Obrigada, esse ano vem de Ivone Lara também, né? Porque ela não é fraca, né? O Fininho, Jaci, não é a Dani ali, eu é a Dani também de Ivone Lara. Era minha irmã gêmea. Ele já sabe que ali não é a Dani, tá tão por ser com a Dani. Eu é a Dani, Fininho, é a Dani de Ivone Lara. Gabriel e Joyce, maluco, né, que também tiveram a oportunidade de dançar eu no Sul. Adoro também o Gabi e a Joyce. E tu, Niri? Deixar recadinho para os teus casais? Primeiro agradecer, né? Agradecer a Jaci e o Fininho, né? Por esse bate-papo, né? Dani, para mim foi um prazer enorme, assim, né? Também ter te conhecido, assim. Espero, eu estou tentando ver um jeito de ir a São Paulo, mas acredito que em janeiro eu vou nem que seja ir no ensaio técnico, tá? E meus casais, que, né, Fábio Robson, Andreísa e Léo, Jana e Jair, eu tenho um prazer enorme de trabalhar com vocês. Garbo, uma felicidade enorme de poder estar junto com a Hélida, com a Andreísa e nesse trabalho. É uma satisfação enorme, até porque até agora eles resolveram fazer como eles têm, no final, eles têm uma função de dançarem, eles conseguem até fazer com que eu volte a dançar. Então, é um prazer enorme poder estar com esse pessoal, estar junto com o Garbo. E quem precisar da minha ajuda, pode me chamar. Eu estou aí sempre porque eu puder ajudar com casais novos, casais velhos, seja lá com quem for. Estou sempre aí para ajudar, porque eu não tenho mais condições por função de saúde, eu não posso estar dançando como eu gostaria, né? Mas o prazer que eu tenho de dançar, de ver os meus casais dançando é igual a quando eu dançava. Então, que precisarem, estamos aí porque daí vier. E Dani, nem que seja em janeiro, pode ter certeza, eu vou no ensaio técnico aí. Vai ser muito bem-vinda. Faço questão que você conheça toda a nossa família aqui em São Paulo. Tá. Gurias, antes de dar, né, uns recadinhos, vou dar um recadinho final. Terça-feira, 8 de agosto, daí vai ter live com os mestres de bateria do Brasil, que vai ser o mestre Léo Capoeira, da Em Cima da Hora, do Rio de Janeiro, e o mestre Mini, do Bole Bole, atual campeão do Carnaval de Belém do Pará, tá? Vamos aceitar para não surtar. Porque resenha na sala é Carnaval pelo Brasil, né, gente? Niri e Dani, muito obrigado mais uma vez, sou fã de vocês duas. Muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Em prol do segmento Casal de Porta Bandeira nessa sala, né? Por mais Danis, por mais Niris, porque a gente sabe que é um segmento que é uma nota, é 2 pessoas para uma nota, né? Então a gente sabe que é um segmento que é bem cobrado, como a gente falou na live. Então, assim, parabéns, sou fã de vocês. E eu quero também aprender com vocês, que eu quero também ser preparadora de casal de passista. Eu vou aprender com vocês. Eu quero aprender com vocês duas, as minhas duas prediletas
né, de preparadoras. Tá, gurias? Muito obrigada. Depois a live vai estar... Bora trocar figurinha. A live vai estar depois no YouTube, tá? Então siga o Resenha na Sala também aqui no Facebook, no YouTube e no TikTok, que no TikTok nós já estamos com 16k seguidores. Toma. Beijo. Garbo Bailar, ó, beijo. Porque a gente tá indo aí para fazer uma entrevista aí no Garbo Bailar, tá, Hélida? Beijo, muito obrigado, gurias. Beijo mesmo. Beijo, Dani. Beijo, Niri. Obrigado, gurias. Beijão, beijão para os meus casais. Esqueci de mandar beijo para todo mundo. Beijão para é que é muito casal, né, Dani? Eu tenho 3, mas tu tem uma leva. A Dani tem tudo, então assim, só manda para todos os casais, não precisa nem dizer os nomes. Mas amo todos e pego no pé de todos. Um beijo. Beijo, tchau, gurias. Obrigado por quem assistiu a live.